Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quarta-feira para bater um papo rubro-negro, com certeza com vocês, trazendo as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. A gente não pode demorar hoje não, porque tem muita informação, nem parece que o Flamengo está parado por conta da data FIFA. Mas antes da gente trazer as informações, eu pediria a você, rubro-negro, que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque não são poucas não, muitas informações do Flamengo. O elenco rubro-negro, que curte folga de 3 dias até hoje, quarta-feira, devendo se reapresentar amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, quando iniciará a preparação para a partida diante do Bahia, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, edição 2024. Lembrando que os atletas atualmente lesionados e entregues ao Departamento Médico Rubro-Negro não estão no gozo dessas folgas não, pessoal. Estão indo diariamente ao CT Ninho do Urubu, mantendo assim o tratamento para suas recuperações. Igualmente aos lesionados, os novos contratados Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz também se fazem presentes no CT para ganhar tempo em preparação para estarem aptos a estrear contra o Vasco no dia 15 de setembro, próxima partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Alcaraz já até estreou contra o Corinthians no último domingo, quando da derrota para o time paulista. Porém, o Flamengo não volta da data FIFA contra o Vasco, e sim contra o Bahia, no dia 12 de setembro, no Maracanã. O Flamengo trabalha nesse momento e usa a data FIFA para ganhar tempo e colocar no jogo de volta da Copa do Brasil o trio Gabigol, Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. A gestão Rodolfo Landim finalizou no último dia 2 de setembro a sua última janela de contratações e transferências. Veja e conheça os números dos 6 anos de gestão do Landim em termos de contratação e também de transferência de jogadores. Nos 6 anos de gestão de Rodolfo Landim, a diretoria do Flamengo investiu R$ 1.362.743.000 no time profissional do Flamengo masculino. Foram contratados 41 atletas pelo clube no período estipulado. A temporada atual foi a que mais se gastou, além de Dela Cruz, Matias Vinha, Léo Ortiz e Carlinhos. A temporada de contratações foi finalizada a semana passada com a chegada de Michael, Alcaraz, Gonçalo Plata e também Alexandro. Contratações que importaram 300 milhões de reais de investimento em contratações na temporada. Foi a temporada que o Flamengo mais contratou, foi a de 2024, ainda tem gente que reclama, né? Em relação a transferências, o Flamengo também bateu a casa de mais de 1 bilhão em vendas, ou seja, foram 44 saídas de jogadores desde 2019, no elenco principal, chegando a 1 bilhão 95 milhões e 79 mil reais. A diferença entre o recebido e o pago se justifica se levarmos em conta os valores recebidos indiretamente, ou seja, com receitas de mecanismo de solidariedade da FIFA ou vendas feitas por outros clubes em atletas que o Flamengo ainda detinha algum percentual dos direitos econômicos de alguns. A expulsão de Carlos Alcaraz no domingo contra o Corinthians foi a 4ª expulsão do argentino na sua carreira, o que mostra que não é corriqueiro a situação para o atleta argentino. Foram 2 vermelhos atuando pelo Racing, um pelo Southampton e agora mais um pelo Flamengo. Então, para quem acha que o Alcaraz é aí um briguento, um brigão, não é não, pessoal. O zagueiro Davi Luiz vai passar por exames
por exames na reapresentação do Flamengo, após sentir dores musculares na derrota por 2-1 do Flamengo para o Corinthians. Os exames devem acontecer amanhã, quinta-feira, após o mais querido se reapresentar no CT Ninho do Urubu. Meus amigos, passada a janela de transferências, o Flamengo, através de seu departamento de futebol, leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel, vão focar agora nas renovações e valorizações salariais. A renovação a ser negociada será a do meio-campista Eric Pulgar, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Já as valorizações salariais vão recair sobre Gerson e Pedro. Inclusive, ambos estão na seleção. Ambos titulares absolutos do Flamengo. Então, o Flamengo vai dar uma valorizada aí no Pedro e no Gerson. Para variar, sem surpresa alguma, o Flamengo tem 8 dos 10 maiores públicos do futebol brasileiro jogando como mandante. O maior público até então foi conquistado contra o Bolívar no dia 15 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, com um total de 60.536 pagantes, além dos 65.381 torcedores presentes no Maracanã. Só lembrando, o Flamengo foi por 4 vezes nos últimos 5 anos a maior média de público do futebol brasileiro na temporada. O único ano em que o rubro-negro não conseguiu ter a maior média de público foi em 2021, quando o Atlético Mineiro foi o grande protagonista do futebol brasileiro, vencendo tanto o brasileiro como a Copa do Brasil. O Atlético superou o Flamengo por muito pouco, mas superou. Bom, o Flamengo, que nesse momento trabalha na fase 2 da construção do estádio, ou seja, na fase de definição do conceito do estádio, que é justamente as características e o modelo que terá o estádio próprio, definido isso, que ainda durará pelo menos 2 meses, o Flamengo pretende iniciar a fase 3, que é o lançamento de um concurso internacional para a elaboração do projeto executivo do estádio. Sábado, dia 31 de agosto passado, teve início oficialmente o processo eleitoral do Flamengo. Agora, caminhamos para entre o dia 10 e 30 de setembro, as chapas possam ser registradas oficialmente com todos os seus integrantes. O prazo vai se exiguindo para que haja composições entre chapas pré-existentes. Eu ainda acho, que é uma opinião minha, que o Flamengo não chegará com 4 chapas no dia 30 de setembro para concorrer à eleição. Haverá aí alguma composição, eu acho que esse é o entendimento que eu tenho. Bom, meus amigos, o Flamengo notificou ontem tanto Internacional de Porto Alegre como Corinthians de São Paulo pelo atraso no pagamento de parcelas nas compras dos jogadores Thiago Maia do Internacional e Mateuzinho pelo Corinthians. Esse é o primeiro passo, né? Um protocolo que se tem que fazer para que se possa entrar na FIFA contra esses 2 times. Notifica o atraso, informa que está atrasado, que eles sabem, né? E aí, se perdurar o atraso, se continuar o atraso, o Flamengo vai para a medida extrema que tem todo o direito de fazer, que é notificar na FIFA. E aí a FIFA abre prazo, notifica também, dá um prazo, se não acontecer, vem as sanções previstas na questão do transfer ban, né? Você pode perder ponto, você pode ser rebaixado, ou você pode ficar impedido de registrar tanto atletas para vender quanto para comprar. E aí cabe a qualquer um dos 2 times que estão sendo notificados de tomar a decisão que acha que é mais pertinente. Bom, meus amigos, além de Gerson e Pedro, que foram convocados pela Seleção Brasileira para jogos da data FIFA de setembro, o Flamengo, em suas categorias de base, teve convocados os seguintes jogadores para a Seleção Brasileira Sub-20, para 2 amistosos contra o México. São eles Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, o zagueiro Iago e também o zagueiro João Vitor. 4 crias rubro-negros na Seleção Sub-20
do Brasil. Depois de atropelar o Corinthians por 5-0 na última rodada da fase de classificação, o Flamengo Sub-17 já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final do Brasileiro da categoria: o Fluminense. Pois bem, na segunda-feira, a CBF divulgou os dias e horários do clássico estadual, que valerá uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. Vamos ver, o primeiro jogo será na quinta-feira, no dia 19 de setembro, às 15 horas, na Gávea. O segundo jogo, no dia 26 de setembro, também uma quinta-feira, também às 15 horas, que será realizado lá nos Vales das Laranjeiras, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Fluminense e Flamengo decidirão a vaga de quem vai para a semifinal do Brasileirão. Lembrando que as duas partidas terão transmissão ao vivo do Sport TV e que o vencedor do confronto enfrenta, numa eventual semifinal de Brasileiro, ao vencedor de Cruzeiro de Minas Gerais e também Santos de São Paulo. Meus amigos, o Flamengo Basquete, o orgulho da nação, joga hoje, quarta-feira, na Espanha, o primeiro de 4 amistosos de sua pré-temporada na Espanha. A partida será contra o UCAM Múrcia e vai acontecer às 15 horas, horário de Brasília. Até o fechamento desse vídeo, nós não conseguimos confirmar se haveria ou não transmissão dessa partida. Dos 4 amistosos que o Flamengo fará na pré-temporada na Espanha, 3 serão contra Múrcia, La Coruña e Granada, contra times da Liga ABC. E o que é essa Liga ABC, Marquinhos? É a primeira divisão do grande basquete espanhol. A última partida que o Flamengo fará em amistoso na Espanha será contra o Fuenlabrada, acho que é assim que se pronuncia, Fuenlabrada, um clube da Liga Ouro espanhola, um tipo de uma segunda divisão da Espanha. Mas os 3 primeiros jogos serão contra times da Série A do basquete espanhol, que é muito forte no mundo. Meus amigos, o Flamengo ainda pode perder jogadores para as janelas dos países que estão abertos. Alguns desses mercados, por exemplo, Catar, Suíça, Rússia, Grécia, México e Estados Unidos e Emirados Árabes são países que costumam tirar jogadores do mercado brasileiro, portanto, todo cuidado é pouco para a gente não perder jogadores agora. Por quê? Porque a janela de contratações está fechada, salvo se o jogador não tiver vínculo contratual terminado antes do fechamento da janela do dia 2. Agora, uma notícia maravilhosa para a torcida do Flamengo. Olha, presta atenção. Na participação do pré-candidato e atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abranches, no podcast Januzzi e Abuzi, dentre as receitas previstas pelo Flamengo para a construção do estádio próprio, há sim a previsão da colaboração do torcedor do Flamengo, tendo como exemplo a campanha do tijolinho no CT Ninho do Urubu. E aí pode ter certeza, a nação está ávida para ajudar e vai ajudar. E hoje, quarta-feira, tem uma matéria do Globo Esporte, que é bom que vocês leiam essa matéria, uma entrevista com Marcos Bodan, que é o vice-presidente de patrimônio do Flamengo atual, que está tocando o projeto do Estado. E ele fala lá, nessa matéria, que o Flamengo se surpreendeu muito, né? Aliás, nem se surpreendeu, o Flamengo ficou assim entusiasmado a quantidade de PIX que o Flamengo recebeu quando foi para fechar a compra do terreno do gasômetro. Isso só mostra, e ele disse, olha, nós vamos preparando um contexto para que o Flamengo possa ajudar muito, a torcida do Flamengo possa ajudar muito antes de começar a construção do estádio, colaborando de alguma forma para a construção. Então, nação, um anseio que a torcida do Flamengo tinha de colaborar, de ajudar na construção do estádio, vai acontecer. A torcida do Flamengo vai fazer parte da receita que o Flamengo vai dispor para construir o seu estádio próprio. Isso é maravilhoso, né, pessoal? E veio confirmado. Não deixem de ler a matéria do Globo Esporte de hoje. Meus amigos,
Mesmo tendo saído da última partida do Flamengo contra o Corinthians com dores no quadril, o lateral direito Guilherme Varela foi convocado ontem, terça-feira, pelo treinador Marcelo Bielsa para os Jogos do Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo, na data FIFA de setembro. Porém, muita gente reclamando, como é que o Uruguai convoca jogador lesionado? Ele foi convocado, vai ser reavaliado lá pelo Departamento Médico do Uruguai, e aí, estando lesionado, vai voltar. Não estando lesionado, vai jogar pela seleção uruguaia. Nas últimas 10 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma tropeços que fazem a nação rubro-negra desconfiar da briga ainda pelo título do Brasileiro pelo Flamengo. Nesse período, o Flamengo teve um jogo adiado contra o Internacional, e ainda está adiado, e disputou outros 9 jogos. Somou apenas 13 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O aproveitamento é péssimo, 48% dos pontos conquistados. Sobre os lesionados e possível volta diante do Bahia, em jogo de volta da Copa do Brasil, vamos tecer as seguintes considerações. Gabigol e Léo Pereira praticamente confirmados que estarão de volta contra o Bahia na volta da Copa do Brasil no próximo dia 12 de setembro no Maracanã. Arrascaeta e De La Cruz serão reavaliados em data mais próxima à partida e tem sim muita chance de voltar também na partida contra o Bahia. Meus amigos, as disputas das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Peñarol já começou nos bastidores. A diretoria do Flamengo negou o pedido dos uruguaios para aumentar a capacidade de torcedores do Peñarol no jogo de ida no Maracanã e dos rubro-negros no jogo do Uruguai. O objetivo dos uruguaios era conseguir carga de 4.000 ingressos para seus torcedores no Rio de Janeiro. Contudo, a diretoria do Flamengo não aceitou e vai disponibilizar a carga mínima exigida pela Conmebol, ou seja, 2.000 ingressos. Sendo assim, a nação rubro-negra terá direito também a 2.000 ingressos na capacidade da torcida lá em Montevidéu, quando por aí vocês imaginam como esse jogo vai ser difícil contra o Peñarol, seja no Rio de Janeiro, seja lá em Montevidéu. Para encerrar, falando em Peñarol, o lateral direito Damian Soares, que rescindiu o contrato recentemente com o Botafogo, está acertando seu ingresso no time uruguaio e deve enfrentar o Flamengo na disputa das quartas de final da Libertadores da América, agora no mês de setembro. Então, o Peñarol está aí se reforçando, tentando passar pelo Flamengo. Vai ser um jogo difícil. O Peñarol é um adversário tradicional, é atualmente o clube que disputa a Libertadores 2024 com o maior número de títulos conquistados, já que nem Independiente da Argentina, que é o grande vencedor em número de Libertadores, e nem o Boca Juniors disputaram essa edição da Libertadores da América. Meus amigos, muita notícia do Flamengo, mas a gente fica feliz, principalmente com a notícia de que a torcida rubro-negra vai participar das receitas que ajudarão o clube a construir o seu estádio próprio. Então, a gente vai ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!